Hoje nós começamos nosso primeiro episódio comemorando o mês da cibersegurança aqui na Europa. E hoje nós recebemos aqui o Peterson Batista, que é fã de esportes radicais. O Peterson tem gato, tem cachorro, tem passarinho. E além disso, o Peterson é mestre em engenharia elétrica e automação. O Peterson é especialista em perícia forense digital, é especialista em segurança da informação, tem 29 anos, vê lá se eu não estou errando, né, Peterson? Mas tem 29 anos de experiência em tecnologia, incluindo análise de vulnerabilidades, resposta a incidentes em forense digital, treinamento corporativo para equipes de Red e Blue Team e etc. Né? O currículo do Peterson aqui é gigante. Então, Peterson, novamente, eu agradeço aqui a sua participação aqui conosco, né? Vou passar a palavra para você se apresentar brevemente aqui para quem está nos assistindo, não só aqui em Portugal, mas também no Brasil, na Angola, e aí a gente já inicia aqui o nosso bate-papo sobre esse tema super relevante que é a análise forense. Obrigado, Jéssica, é um prazer estar aqui, obrigado, Flávio, Mário, né, realmente é muito pertinente o que vocês fazem, né, todos esses assuntos que vocês trazem é de extrema relevância e importância para o mercado global, né, que a gente vive hoje, que é essa parte de segurança, né, e assim, são temas muito, muito importantes. Por quê? Como você colocou, né, eu tenho aí algumas, né, relevâncias em questão de segurança, eu gosto muito de estudar, né, então, durante todo esse meu tempo, né, de vida profissional, eu busquei sempre me aprofundar em segurança da informação, em tecnologia, porque eu vi que existia uma convergência do mercado, né, e essa convergência levava a todas as áreas para dentro da tecnologia, né? Tanto que hoje você não tem nenhuma área que fale, não, essa área não usa absolutamente nada de tecnologia, né? Então, a tecnologia se tornou uma coisa imprescindível para o ser humano, né? Tanto que, assim, alguns seres humanos até, ele perde o braço, mas não tira o celular da mão, né? É Então, verdade. a tecnologia, ela se tornou uma coisa muito inerente à vida humana, né? E por conta disso, claro, né, a gente tem diversas vulnerabilidades, nós temos diversos problemas de segurança, né, problemas humanos em si também que envolvem toda essa situação. E por conta disso é que eu fui me especializando em diversas áreas, e uma delas, né, onde eu me tornei um expert, né, um perito, que é nessa parte de perícia forense digital, né. Bom, só para poder entender o que seria essa perícia forense digital, né? Ela é um pouquinho diferente da perícia comum, como uma perícia médica, uma perícia trabalhista, né? Por que ela é diferente? Porque pensa o seguinte, ou uma perícia criminal até, né? Quando você tem um crime, né? Alguém baleou outra pessoa, você tem uma cena de crime que é ali o lugar, né? A casa ou o espaço onde aconteceu o crime. E você tem os componentes daquele crime, né? Você tem a vítima, você tem a arma do crime, você tem elementos separados que compõem a cena de crime. No âmbito digital, tudo se confunde, né? Como assim se confunde? Pensa que o celular, ele é a minha área, né? O meu espaço onde o crime aconteceu. Ele também é a arma, então o próprio celular pode ser ambas as coisas. E a vítima é o usuário daquele dispositivo. Ou ele também pode ser o atacante, né? Então a perícia digital, a perícia forense digital, é uma coisa ainda muito nova, não só no Brasil, né, mas no mercado global. E ela tem tomado um certo corpo, uma certa forma, justamente por quê? Por conta dessa convergência das áreas para a tecnologia, acabou acontecendo que os crimes migraram. Então você deixou de existir, né, ou diminuiu muito os crimes físicos no nosso mundo físico, no nosso mundo real, e esses crimes migraram para o ambiente virtual, né? Tanto que nós temos aí, né, principalmente no Brasil, o Brasil houve um aumento de 200% em ataques, né, usando tecnologia. No mercado global houveram também imensos aumentos de crimes virtuais, né? Então por isso eu fui para essa área de perícia forense digital, né? E também, assim, é muito interessante. Eu gosto muito da área, né? Todo caso é um desafio, todo caso tem uma dinâmica diferente, são elementos diferentes, e essa parte investigativa, né, para mim me chama muito a atenção. Então é basicamente isso que eu faço. Muito bom, Peterson.
E o Peterson, nesses anos todos de carreira, né, assim, qual foi um dos casos assim interessantes ou até mesmo é, diferentes, né, que você chegou a Uhum. analisar, né? Provavelmente você deve ter pego muita análise que a gente vê de crimes envolvendo menores de idade, né, nessas situações. Infelizmente. É. Então, assim, o que que você chegou a analisar que chamou um pouco mais a sua atenção, assim, às vezes pelo tipo do crime digital, né, ou a forma como o crime foi feito, assim. Bom, eu tenho muitos casos, né? Que eu poderia estar comentando aqui, a gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre casos desde cômicos, né? Situações realmente cômicas ali, que na hora que você vai fazer um laudo, você fica até meio, né, constrangido de escrever um laudo, né? E outros que são casos muito sérios, casos que realmente, como você colocou, sempre que tem alguma coisa que envolve criança, são coisas que me tiram o sono, né? Que me deixa num estado emocional abalado, né? Porque assim a gente tem contato com certas coisas ali que eu acho que não deveria existir só em filme de terror, né? Mas infelizmente está no nosso mundo real, né? Bom, eu trabalhei em alguns casos, né? Como eu disse, alguns que envolviam a situação de fragilidade de menor, né, em questão de incesto, em questão de, apesar de no Brasil o incesto em si não é crime, mas quando envolve menor de idade, sim, né, ele se torna crime por conta do aliciamento do menor. Então, assim, disponibilização de fotos, de vídeos, de imagens, né? E certas situações que daí você tem que periciar aquilo, você tem que ver aquelas situações quadro a quadro num vídeo para pegar o maior número de detalhes possível, para evidenciar onde foi feito, quando foi feito. Você pega aquela informação, vai atrás dos dados, que a gente chama dos metadados, né? Para buscar informações realmente quando aquilo foi criado, por quem, né? Quem foi o autor daquilo tudo. E assim, certas coisas na hora você descobre, você até perde um pouco, assim, né, a noção, né? Porque muitas vezes, principalmente em questão de crimes assim escabrosos, né? Crimes assim que você acha que não poderia estar acontecendo, são feitos por pessoas que você nem imagina. A grande coisa que mais impacta é isso. Não são, às vezes, crimes que acontecem em um âmbito de fragilidade social. Acontece muito nesses lugares, tá? Mas você vai ver alguns dos piores, ele acontece em bairros nobres, com pessoas de certa classe, né? É, com graduações, com mestrados, doutorados, né? Então não existe uma tipificação exata do tipo de criminoso, né? Assim, o que o criminoso, qual é o tipo do criminoso? Ah, vai ser aquela pessoa de 30, 40 anos que mora numa favela. Não, isso não existe nesse tipo de crime, né? Isso que é o que deixa mais triste. Agora, tem casos muito engraçados, né? Tem casos, às vezes, que eu já peguei em fraude corporativa, que a pessoa usava o, o servidor da empresa, né, em determinados momentos, para poder fazer distribuição de jogos online, né? E aí destruía dados da empresa, tinha várias situações ali do servidor que ficavam expostas, né? E aí na hora que você vai investigar o porquê daquilo lá, era um dos usuários lá que estava fazendo disponibilização de conteúdo ilegal usando os servidores e a rede da empresa, né? Mas assim, tem de tudo, né? Infelizmente tem de tudo. É verdade, Peterson. E assim, Peterson, a gente gosta sempre de falar de desafio, né? E Uhum. quais são os desafios mais comuns, assim, que você tem enfrentado ou que você enfrenta nas investigações forenses? Literalmente a velocidade da informação, né? O cybercrime, ele tem muito mais dinheiro do que nós da área de segurança, né? O cybercrime tem vamos falar a verdade, né? Ele tem um faturamento aí maior do que muito país de primeiro mundo, Nossa, né? é verdade. A última vez que eu vi, se eu não me engano, era 600 bilhões de dólares, né? Equivalente ao PIB da Áustria, né? Então, assim, é muito dinheiro. Então, a velocidade que eles conseguem tecnologia, que eles conseguem estar à frente
para desenvolver as vulnerabilidades que eles encontram, para explorar, né, essas vulnerabilidades, é muito mais rápido. Então, o maior desafio é você estar ali preparado para qualquer tipo de situação, né? Então, literalmente, você tem que ficar procurando também chifre em cabeça de cavalo, para que na hora que aparecer um cavalo com chifre, você está preparado para poder atuar, né? Então, esse É. é o maior desafio. Sim, e você pode partilhar aqui em Portugal, né, compartilhar no Brasil, mas você pode compartilhar, Peterson, um exemplo de um caso em que esse seu trabalho, né, tão importante, mas uma análise forense foi fundamental. Olha, teve um caso também bastante inusitado, né? Que eu fui convocado para trabalhar como auxiliar da justiça, né? Então, aí eu não sou perito de nenhuma das partes, né? E sim, por exemplo, de um delegado federal ou de um promotor de justiça, né? Ou do próprio juiz. Aonde houve um acuso, a menina acusou um rapaz de estupro, ele foi preso, né? De início. E aí me chamaram para poder trabalhar em cima do caso, porque ele alegava que ele era inocente, que na verdade ele tinha terminado o namoro com ela e ela acusou ele de estupro, né, por conta do término do relacionamento, né? E assim, como eu disse, o fator humano ele é muito interessante, né? Porque na hora que você entrevista as pessoas, né? Porque existe uma parte, às vezes, dependendo da situação, do crime, você faz a entrevista forense, né? Essa entrevista você usa, sim, por exemplo, um tipo de ataque, né? Digamos assim, da segurança da informação, você usa muito da engenharia social, né? Para poder ali conseguir a empatia, né? Conseguir destravar a pessoa para que ela consiga te dar as informações que você precisa. Então, na entrevista forense, é, do jeito que perguntava as coisas para ela, ela realmente acreditava, né, que ela havia sido estuprada, né? Só que aí, analisando, por exemplo, a gente conseguiu, né, acesso, né, através de mandado judicial, às caixas de e-mail, a conversas de celular, trocas de mensagens e tal, e conseguiu estabelecer toda a cronologia, desde quando iniciou, né, aquela fase do pré-relacionamento, relacionamento, tudo que aconteceu, até o fim do relacionamento, né? E justamente logo após, né, quando ele termina com ela o relacionamento, né, 4 dias depois ali ela vai e faz uma acusação, uma falsa acusação, né, no caso, de estupro. E a pessoa, né, o rapaz foi preso por conta disso, né? Então assim, ele chegou a passar alguns dias na cadeia ali, teve um grande abalo emocional, porque, né, cadeia no Brasil é um negócio meio complicado, né, bem intenso. E assim, isso foi uma das coisas mais inusitadas que eu vi por conta de, né, término de relacionamento, uma coisa até banal, né? Até isso que eu ia te perguntar, Peterson, assim, quem são os contratantes do serviço de perícia, né? Você comentou da justiça, né, do juiz, de um delegado, mas tem organizações também, tem pessoas físicas, como é que se dá uma perícia só através de um crime, ou tem algum outros casos? Como é que funciona um pouco essa dinâmica? Legal, boa pergunta, excelente. A perícia forense, né, no todo, né, ela não precisa necessariamente estar dentro de um processo, né, independente de penal ou criminal ou civil, né, não precisa ser um processo estabelecido. Em vários casos, acontece o contrário, né? Por exemplo, eu tenho alguns clientes, né, eu tenho clientes que são meus clientes de consultoria em segurança da informação. Então, como eu disse, quando às vezes acontece algum crime administrativo, digamos assim, né? Um funcionário faz alguma coisa, né? Aí o cliente, a empresa, né? Ela me pede para eu fazer a perícia em cima daquilo que aconteceu. Eu faço a perícia, mantenho cadeia de custódia e tudo como manda a lei, como manda o figurino. E a partir disso, aí sim, vira uma queixa-crime, se a empresa quiser, né? Vira uma queixa-crime e vai para a justiça. Indo para a justiça, como virou um crime, né? Aí um promotor geralmente assume, né? Ou um delegado, né? E geralmente não é regra.
O que eles fazem? Eles pegam aquele perito que fez a análise inicial e traz para junto, para quê? Para continuar a investigação, porque quem mais sabe sobre a investigação? É a pessoa que fez toda aquela análise, né? Então aí eles fazem o que a gente chama de contratação ad hoc, né? Então eles contratam um perito, aí ele vira um perito da justiça, né? Por aquele tempo determinado, né? Aí sim ele vira como tem as mesmas prerrogativas, né, de um funcionário público, digamos assim, né, para que ele continue a investigação ali junto ao delegado, junto ao promotor, ou quando ele é nomeado através de um juiz. Quando ele é nomeado através de um juiz, aí ele é um perito do juízo, né, com fé pública e tudo mais, então aí a gente faz, a partir das análises, nós fazemos um laudo técnico. Esse laudo é um documento científico, técnico, né, que o juiz vai se embasar para poder dar uma sentença, né? Então é um documento de absurda responsabilidade, né? Agora, quando não é assim, quando é num processo, por exemplo, que uma das partes, né, ou ambas as partes, né, os litigantes ali que a gente diz, precisam de alguém para corroborar a história, aí chama-se de assistente técnico, né, não perito em si. Aí chama-se de assistente técnico. Então, enquanto assistente técnico, obviamente, você vai criar, né, aquele documento para enviesar ou provar o que o cliente está pedindo, né? Mas é uma coisa que, por exemplo, eu, pelos meus princípios pessoais, eu não faço. Eu não trabalho como assistente técnico, né? E o Peterson, acho que uma questão até interessante, né? Acho que todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas muitas pessoas da área de cyber acaba recebendo em algum momento um convite, e eu fico pensando que o pessoal, principalmente que é da mais área de especialista em forense, como você, né, acaba recebendo às vezes um convite para ser um detetive, né, para investigar relações extraconjugais e essas questões todas, né? Você já pegou algum caso assim também, Peterson? De às vezes. Eu já, isso daí acontece toda semana, tá? Essas solicitações. Mas não, eu não pego porque assim. Claro que eu pego, por exemplo, já fiz de pessoas desaparecidas, né? Alguém quer achar um familiar que sumiu há muito tempo. Então aí a gente consegue, né, através de diversas técnicas. Uma das principais é o OSINT, né? Que é uma técnica de investigação, né, no meio digital. Aí a gente até consegue, né, ter alguns parâmetros ou até mesmo o paradeiro da pessoa que está desaparecida, né? Mas assim, relações extraconjugais, esse tipo de coisa eu não faço. Tenho colegas que fazem, mas eu tenho as minhas ressalvas, né? Mesmo porque aqui no Brasil, né, um pouquinho diferente de outros países, a lei ela é muito clara, né? O homem, por exemplo, ele não pode pedir para investigar o que a mulher faz, é ilegal, tá? A mulher pode. Então aí só tem uma via, né, para investigação. Mas é engraçado, Peterson, talvez seja por esse motivo, que eu estava falando com um conhecido, né, assim, que ele trabalha com essa parte de detetive e que ele é muito contratado para essa parte, né? Uhum. Ele faz várias outras questões, mas o que as pessoas acabam contratando ele é muito para essa parte dos relacionamentos, né? E ele falou que, na verdade, todos os casos deles, né, são sempre as mulheres, né, que querem investigar o marido. Então, provavelmente ela já sabe a parte da lei, Né? mas talvez seja muita coincidência, na verdade. E Pode ser, mas existe essa parte legal, né? Então, assim, realmente o homem não pode pedir uma investigação privada do que acontece. Então, aquela situação toda de, eu quero saber, quebrar a segurança e saber com quem ela conversa no WhatsApp e tal, isso vira um crime informático, inclusive, né? Tipificado já. Então, não pode. Legal, legal. E Peterson, assim, como é que funciona todo esse processo, né? Você tem uma mala de 007, tem equipamentos especiais, softwares especiais, como é que tudo isso se dá esse processo? Lógico, né? O que você puder falar, né? Porque sempre quando a gente pensa em detetive, em perícia, sempre vem isso na cabeça das pessoas, né? Uhum. Vai chegar com uma malinha, abrir aquela malinha e
para armar as coisas, né? Como é que é assim mesmo ou não? É bem parecido, tá? É óbvio que não é como nos filmes, né? A nossa realidade é um pouco mais feia, mas no contexto é exatamente isso, né? Nós temos os nossos gadgets, né? Alguns, inclusive, né, eu mesmo faço, porque assim, tem aquela situação. Bom, primeiro que eu sou engenheiro de controle e automação, né? Então criar gadgets, esse negócio de dar uma de professor Pardal faz parte do meu perfil, né? Então, algumas coisas a gente mesmo cria, né? Alguns gadgets tal para agilizar, né? A questão da investigação. E sim, existem softwares específicos, algumas distribuições, por exemplo, que a gente usa do próprio Linux, né? O Kali, Parrot e alguns outros, aí o Kane, né? Que são ferramentas específicas para forense, né? É, temos, por exemplo, nossa, eu devo ter acho que umas 20 máquinas virtuais diferentes, uma para cada fim, né? É, com programas específicos também, né? Então você tem vários sistemas no segmento da perícia que são para esses fins, né? Grande maioria deles são israelenses, né? Porque aquele povo é mestre em fazer qualquer tipo de sistema, né? Para quebrar segurança, né? Para investigação e tal. E então, assim, tem sim. E os softwares são caros, tá? Bem caros. Então, muitos deles, né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, do Cellebrite, que é um dos mais utilizados hoje em dia. Ele é extremamente caro, a licença dele é absurdamente cara, né? Então, assim, a gente tem que ter máquinas específicas. Eu tenho uma máquina com 4 SSDs de 1 TB, de alta velocidade. Ali é uma máquina isolada, só para perícia, não tem conexão com internet, né? Então, assim, sim, você tem que fazer um investimento pesado em tecnologia, não é barato. Quando você começa, você pode até começar, né, usando o PCzinho padrão, tal, mas é aquela história, você vai perder no tempo, né? Porque muitos casos, por exemplo, na hora que você pega, você vai gastar aí 40, 50 horas para fazer toda a investigação, laudo e tudo mais. Se você não tem esse maquinário, você vai gastar o dobro, triplo, né? E não vai poder cobrar por isso, né? Porque daí é uma limitação sua, né? Mesmo porque se for cobrar 200 horas de perícia, né, de uma empresa, por exemplo, ela não vai pagar, né? Porque o valor hora também não é tão baixo. É verdade. E o Peterson, me fala um pouco mais, né? Você aí que além de ser, né, engenheiro, tem a formação em tecnologia, também bacharel em direito, né? Bacharelando, É, enquanto. bacharelando em direito, exatamente. Me fala, me explica um pouco mais, né? Acho que é uma questão que eu acredito que seja muito interessante. É, é relação até entre as leis de proteção de dados, a parte da perícia forense, né? Porque a Uhum. gente acaba tendo que lidar muito com incidente de vazamento de dados, né? Incidentes que são críticos, e até entender um pouco de que se de repente você até se envolve, né, durante essas perícias, esse tipo de incidentes que envolve grandes vazamentos de dados, né? Sim, inclusive, né, bom você ter colocado esse assunto. Hoje em dia eu vejo um gap enorme nas empresas, que é não ter um expert, né, um perito forense digital na equipe de TI, por exemplo, de uma grande empresa. Por quê? Porque se você faz, né, voltando à questão aí da Lei Geral de Proteção de Dados, ou, né, como a gente tem na Europa aí, né, o RGPD, o RGPD-UK, ou qualquer outra legislação, PIPEDA, CPPA na Califórnia, e assim por diante, eles exigem o quê nessas leis, quando acontece um incidente? Ele quer que você dê lá para ele o relatório de atividades, o relatório de impacto, né, e o que aconteceu. Se você tem um programa de resposta a incidentes comum, né, feito aí pelo seu Blue Team apenas, né, ou às vezes a empresa não tem nenhum Blue Team, Red Team especificamente, ela tem lá a equipe de TI, que é aquele TI geralzão, que é o TI que instala uma impressora e é o TI também que acerta o banco de dados, né, é o mesmo pessoal, né. Então acaba acontecendo o quê? O plano comum de resposta a incidentes, ele visa colocar a empresa de novo para funcionar. Então, depois de um ataque, vamos supor, um ransom, né? Teve um ataque de ransomware, é,
a empresa vai lá, por mais que ela tenha lá o backup, eles vão lá, zero os servidores e volta o backup. Ele acabou de destruir todas as provas. Né? Tudo bem, ele fez lá a resposta a incidente, colocou a empresa para faturar de novo, mas ele acabou de destruir todas as provas. Como que ele prova que não foi intencional? Como que ele vai provar para a autoridade que aquilo foi um ataque externo e não um insider, né? Um ataque interno? Ele não tem essas provas. Ele não tem como colocar e provar, evidenciar, ou nem contar a história de como aconteceu aquilo. Né? Então, hoje, você tem que criar um plano de resposta a incidentes preparado já para o forense digital. Né? Então, ele é um plano de resposta a incidentes mais maduro, que leva outros pontos em consideração, justamente para manter essa cadeia de custódia, digamos, das provas digitais, para que você possa provar para as autoridades que aquilo foi um ataque externo ou foi um ataque interno, né, fazer uma pré-identificação de como aquele ataque aconteceu, e aí sim, né, dependendo, obviamente, do julgamento da autoridade, ela te isentar de culpa ou não, né. Então é muito importante ter na equipe de TI, né, na equipe ali de resposta a incidentes, alguém que tenha essa expertise, né. Só que é muito raro, porque você precisa de uma gama de conhecimento enorme, você precisa de experiência nessa gama de conhecimento enorme, né? Não é só você ter a teoria, né? E você tem que ser muito dinâmico, muito rápido e controlar as emoções. Já teve situações, por exemplo, que em War Room, né, em uma resposta a incidentes ali, que tinha acabado de acontecer um incidente, o pessoal de TI saiu chorando, literalmente chorando, né, aos prantos, né? Porque ele se descontrolou emocionalmente. Isso acontece, é comum. Então você tem que ter uma austeridade ali ainda para permanecer, né, tranquilo e ir atrás do que você precisa, né? Então é bem complicado. Outro Mas ponto muito. interessante, pode falar. Não, pode continuar, Peterson. Outro ponto interessante, né, só para complementar, e toda essa questão, né, da resposta a incidentes com forense digital, ela não só traz uma tranquilidade para a empresa, né, em questão de poder ter todas essas evidências e tal, como na verdade ele traz um outro olhar, né, para a empresa em questão de qualidade, né, porque o perito forense digital geralmente ele tem outras qualidades inerentes a ele. Por exemplo, eu sou engenheiro, né, então para eu ver processos, identificar falhas em processos, é muito mais nítido para mim do que uma pessoa de outra área. Né? Então essas particularidades às vezes acaba também transformando não só a área de tecnologia, não só a resposta a incidentes, mas outras áreas da empresa de negócios mesmo. Né? Então é uma mudança bem grande aí em todas as áreas. Nossa, muitos casos interessantes que você mencionou. E só para a gente concluir, Peterson, falando um pouco, até você mencionou, né, um pouco dos seus hobbies, eu queria que você concluísse aqui com alguma dica, né, seja a nível profissional ou pessoal, um ensinamento de vida, lições aprendidas, para a gente poder compartilhar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo aqui, Peterson. Você que aí é um fã, ou seja, é uma pessoa muito estudada, né, já tem diversas licenciaturas. Bom, passa uma dica aqui pra gente aqui. Olha, a dica que eu posso dar, né, pela minha experiência de vida, é que assim, eu sei que o medo ele é um fator bastante preponderante na nossa vida, né? Geralmente, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente desconhece aquela coisa. Né? O medo nada mais é do que o desconhecimento. Né? Por isso que eu sempre vou atrás de estudo, de conhecimento. Por quê? Porque se alguma coisa tenta me dar algum gelo, algum medo, é porque eu desconheço. E se eu desconheço, está errado. Né? Então, não deixa o medo dominar. Porque o medo é irreal, o medo não existe. Né? O medo é uma coisa que está só na nossa cabeça. Né? A gente que É coloca muito esses limites. interessante isso que você falou, porque é exatamente com o que você gosta, né? Dos esportes radicais que você gosta, que na verdade dão medo, né? Você falou que gosta de fazer bang jump, né? Não é isso, De Peterson? voad glider, tudo que você imaginar. Tudo que dá medo, na verdade. Você não tem Mas medo de nenhuma deles.
Não, graças a Deus não. Mesmo porque, assim, é aquela história, né? Como eu coloquei. O medo é quando você desconhece alguma coisa. Agora, quando eu tô voando de glider, eu sei pilotar meu glider. Eu sei o que eu tenho que fazer. Se der uma ascendente, eu sei o que eu tenho que fazer. Se cair a pressão, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, a partir do momento que eu sei, o medo morre. E eu consigo me divertir com aquilo que os outros têm medo, né? Então, é por isso que, assim, eu não dou o braço a torcer, eu não abaixo a cabeça pro medo, né? E a minha dica seria exatamente essa: não baixa a cabeça para medo. Né? Se tem medo, vai com medo. Que uma hora ele morre. É o combustível, né, Peterson? É o Então, combustível. é o combustível, né? Para aprender, para sempre estar evoluindo, né? Exato. Legal, muito bom. Exatamente. Bom, Peterson, mas muito obrigado aqui. Eu acho que depois a gente tem que remarcar aqui com vários outros temas aí que você é especialista também em outros assuntos, né? Então a gente marca um próximo papo para a gente trazer aqui você e a gente conversar um pouco mais sobre diversos outros aspectos da cibersegurança, né? Da parte de proteção de dados. E então é isso, pessoal. Muito obrigado aqui por vocês estarem nos ouvindo. Muito obrigado, Peterson, por estar aqui conosco, né? Gravando para o mês aqui da cibersegurança aqui da Europa. Então é isso, pessoal. Obrigado, hein? Até mais. Obrigada, Obrigado, Peterson. pessoal. Obrigado, pessoal. Tudo de Obrigado, bom. Sempre à pessoal. disposição. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.